Bom dia! O Band Mulher está começando e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente preparou para o programa de hoje. O Fundo de População das Nações Unidas passou essa semana em Porto Alegre com ações de resposta à violência baseada no gênero, que cresceu em meio à crise climática no estado. Aqui no estúdio vamos receber a chefe de escritório e coordenadora de violência de gênero do UNFPA, Patrícia Ludmila Barbosa de Mello, para falar sobre esse assunto tão importante. No quadro Saúde em Casa da ACG Home Care, Alexandre Pires dá dicas para passarmos a melhor idade de forma mais segura. No Limonada Zen, com Adriano Sescani, o episódio bônus sobre saúde mental. A doutora Luiziane Tomazoni fala sobre a relação dos dentes com a aparência do rosto. Será que eles podem nos deixar envelhecidos? Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Em resposta às recentes emergências climáticas no Rio Grande do Sul, o Fundo de População das Nações Unidas tem intensificado seu apoio em Porto Alegre e regiões afetadas, promovendo proteção e resiliência comunitária. Nessa semana, o UNFPA esteve em Porto Alegre para discutir estratégias de apoio e lançou o guia de enfrentamento à violência baseada no gênero no contexto de emergência climática do Rio Grande do Sul. Para conversar comigo sobre esse assunto aqui no Band Mulher, Patrícia Ludmila Barbosa de Mello, chefe de escritório e coordenadora de violência de gênero do UNFPA. Bom, primeiro, muito obrigada pela presença aqui no Band Mulher. Ficamos muito felizes até por falar nesse assunto, né, que é tão importante. E eu queria que tu falasse justamente um pouco sobre o trabalho do Fundo de População das Nações Unidas. Gostaria também de agradecer a oportunidade e o espaço, né, que abre para o UNFPA exatamente para a gente falar um pouco dos temas que são temas sensíveis. O UNFPA é a agência das Nações Unidas que trabalha os direitos sexuais e reprodutivos. Então, nós temos o lema que toda gravidez seja desejada, todo parto seja seguro e todo jovem alcance o seu potencial. Trabalhamos com 3 resultados transformadores, que é: queremos zerar as mortes maternas evitáveis, zerar a violência baseada no gênero e zerar todas as necessidades de contraceptivos não atendidas. Ou seja, trabalhamos com essa temática de violência de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos. Então, e no contexto de emergência, a gente tem um papel exatamente de apoiar o Estado brasileiro para garantir que esses direitos sejam garantidos. Pois é, e qual o papel, na verdade, do UNFPA na emergência climática aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque vocês vieram para cá justamente por conta disso também. Estamos atuando aqui em apoio ao Estado brasileiro, né, ao Estado nos 3 níveis hierárquicos. Estamos desde julho de 2024, quando a crise, né, surgiu em decorrência das enchentes. E aí nós trabalhamos, como eu falei, em apoio ao Estado de forma complementar. Atuamos hoje com uma equipe de enfrentamento e resposta à violência baseada no gênero, e também uma equipe de direitos sexuais e reprodutivos. Então, trabalhamos em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria do Município de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e também com todas as secretarias de saúde dos municípios do interior, com a vertente de saúde sexual e reprodutiva. Então, a ONU ela não vem para criar um sistema paralelo, mas vem para trabalhar em parceria com os equipamentos públicos que já existem, mas atuando de forma complementar a essa rede. Mas né? há uma relação, então, com os governos locais, ou seja, para que se consiga fazer esse apoio. Exatamente. Então, assim, a ONU, ela não tem... O Estado brasileiro ele tem políticas públicas muito bem consolidadas. Então, a ONU, ela vem para apoiar, quando necessário, diante de uma crise humanitária, ou emergência climática, ou de deslocamento forçado, por N motivos, para apoiar durante um determinado período. Então, a gente sabe que nas emergências humanitárias ou climáticas, as violências baseadas no gênero se intensificam por conta da perda da rede de apoio, das novas dinâmicas familiares. Então, como o UNFPA tem um mandato
de violência baseada no gênero, de prevenir, enfrentar, mitigar e responder à violência baseada no gênero, nós viemos para apoiar a rede de proteção intersetorial que atende às mulheres e meninas e comunidades LGBTQIA+, sobreviventes de violência baseada no gênero, para garantir um atendimento resolutivo, célere, respeitoso, tendo em vista que a rede estava colapsada por conta do aumento da demanda. Então, a gente vem para apoiar temporariamente o Estado naquilo que ele mais precisa. Mas vocês vêm também de uma forma preventiva, digamos assim, ou já chegaram casos até vocês para que vocês venham atendê-los? Chegou casos até a gente, mas a gente trabalha nessa frente também de prevenção, porque assim, a emergência, ela acaba, é como se fosse um iceberg, né? Muitas das violências, elas estão abaixo da lâmina d'água, e a emergência acabou oportunizando ver determinadas relações de poder, de violências intrafamiliares, que precisava de uma resposta efetiva para garantir o atendimento dessas pessoas, mas também de trabalhar paralelamente a prevenção e a mitigação. Como é que eu previno? A gente tem que pensar nos próximos passos, né? Mas hoje a gente precisa garantir uma resposta, né? Precisa garantir uma resposta que as pessoas tenham conhecimento da rede que Porto Alegre tem, que o Vale do Taquari tem, que infelizmente muita gente não sabia a que dispositivos públicos procurar, né? Então a gente fez esse trabalho do mapeamento de todos os serviços da rede pública, tanto de saúde, assistência social, atenção psicossocial, segurança e justiça, para que essa pessoa sobrevivente da violência, ela possa ter o seu itinerário, ela tenha na mão essa rede e ela possa procurar o serviço que lhe for necessário. E é esse guia que vocês vão lançar, na verdade, que também vai fazer toda essa divulgação e que vai dar esse apoio. O guia é um dos instrumentos que a gente produziu, né? Ele vai servir tanto para os atores, os funcionários da rede pública, né, como os atores humanitários. Vocês sabem que tem várias agências das Nações Unidas aqui atuando, vários voluntários, e muitas dessas pessoas não sabem como abordar uma situação de violência e acaba causando mais danos. Então, a gente tem alguns princípios que são muito caros e a gente precisa garantir o direito da sobrevivente, da confidencialidade, do sigilo, da autodeterminação. E nesse guia, ele orienta os padrões mínimos necessários para um atendimento respeitoso, seguro, confidencial e que foque nas demandas da sobrevivente e não na regra pela regra. Então, a gente sempre tem que entender que nossas intervenções, enquanto atores de rede pública ou atores humanitários, não podem causar mais danos do que o dano que aquela violência já causou naquela pessoa. Então, temos que ter muito cuidado com essa abordagem. Então, o guia é um dos instrumentos. Nós fizemos, paralelamente ao guia, um fluxo de referência georreferenciado com todos os equipamentos públicos nessas áreas que eu coloquei: saúde, assistência social, segurança, justiça, identificando onde esses serviços estão localizados, o horário de funcionamento, para que essas pessoas possam buscar, e também os atores da rede pública ou os que estão na linha de frente, os humanitários, possam referenciar de uma forma adequada essas pessoas. Pois é, tu falavas aqui da forma respeitosa, né, e de como a gente deve... Tu tens como exemplificar pra gente alguma coisa, até para que o público de casa possa entender do que a gente está falando exatamente? Por exemplo, a pessoa que sofre uma violência sexual, ela não pode ser condicionada a um boletim de ocorrência para ter o seu atendimento de saúde. Ela tem até 72 horas para garantir a profilaxia pós-exposição. Infelizmente, muitos equipamentos da segurança pública ou profissionais de saúde desconhecem a lei, ou quando conhecem, muitas vezes não querem cumprir, que é a lei do minuto seguinte. A pessoa não precisa fazer um boletim de ocorrência para ter o acesso aos serviços de saúde. Então, isso é um pequeno exemplo. Outra coisa, se a pessoa quer pedir proteção, mas ela não quer denunciar, isso também é um direito que lhe assiste. E muitas vezes os trabalhadores, com ânsia de querer resolver o problema da vida dos outros, acaba atropelando e não tem a sensibilidade da escuta daquela pessoa. Então, a gente precisa garantir o sigilo dessa pessoa. Não posso divulgar os dados dessa pessoa. Eu não posso revitimizar essa pessoa, fazendo com que ela ande de serviço em serviço
E muitas vezes ela perde a oportunidade de ter um cuidado adequado. Por exemplo, uma violência sexual que não foi tratada dentro das 72 horas pode dar uma gravidez, culminar com uma gravidez indesejada, culminar com IST ou HIV, quer dizer, por então conta de uma desinformação ou um serviço que não precisa foi. desse atendimento urgente, mas a forma é muito importante. Ou seja, a pessoa vai ficar pingando de um lugar para o outro, falando 20 vezes a mesma coisa, né? Então, quer dizer, a gente tem que ter um atendimento dirigido para isso. Um atendimento dirigido para a pessoa, com acolhimento humanizado, em local apropriado, com pessoas que tenham a capacidade de escutar e de entender os tempos e as necessidades e a possibilidade, as limitações daquela pessoa sobrevivente. Respeitar os tempos e garantir uma oferta de serviço para que ela possa escolher. Que a gente entende que informações salvam vidas. Então, quem for trabalhar com pessoas em situação de violência tem que ter sensibilidade, respeito para com a pessoa, mas tem que ter conhecimento técnico também. Eu não posso ter só amor para dar e não ter conhecimento técnico. Eu tenho que saber o que eu devo fazer diante de uma pessoa que chega para mim com ideação suicida. O que é que eu vou fazer com essa pessoa para que não coloque ela mais em um dano maior? Eu vou culpabilizá-la diante, mas a vida é tão bela, ela sabe. Mas eu tenho que medir as minhas palavras diante de uma situação. Então eu tenho que ter uma capacidade técnica para saber abordar e encaminhar a pessoa para os serviços adequados. E, aliás, eu quero aproveitar a tua presença aqui para dizer que nós, gaúchos, temos vivido muitos problemas de violência entre família, né? Já tivemos essa semana que passou e na outra pessoas que mataram pessoas da família, logo depois se mataram ou tentaram se matar. Quer dizer, a gente vem acompanhando muitos casos. Aproveito que tu trabalha com isso, porque a gente vive se perguntando, meu Deus, mas o que está causando esse aumento tão grande desse tipo de crime? Como é que vocês avaliam isso? Na realidade, a gente vive numa sociedade extremamente patriarcal, machista. Enquanto a gente não trabalhar a desigualdade de gênero e não trabalhar novas possibilidades e masculinidades com os homens, a gente não vai conseguir resolver o problema da violência de gênero. Enquanto a gente entender, pensar que a mulher é um ser sensível, que o homem é o protetor, o provedor, a gente está chancelando ele, inclusive, para que ele possa vir a matar, porque ele acha que ele tem um poder. A sociedade dá o poder para o homem para ele ceifar a vida da sua companheira quando ela diz que não o quer mais. Então, a primeira coisa que é importante é a gente discutir e pensar em normas sociais de gênero que pense em acabar com essa desigualdade. Isso vai demandar muito tempo. Paralelamente, precisamos trabalhar novas masculinidades com os homens. O que é que acontece? O homem, ele aprende que ele não pode chorar. Então, ele aprende que ele deve lidar com suas emoções de uma forma muito agressiva. Então, isso culmina com esse tipo de atitude que a gente vê na sociedade. Não é problema nenhum o homem ter sensibilidade. Ele não vai ser mais ou menos homem porque ele é afetuoso ou porque ele sofre. Então, nós precisamos rever os nossos comportamentos, inclusive na criação dos nossos filhos. Na educação. Porque isso vai impactar no homem que a gente não quer no futuro, que possa vir a causar danos com as suas companheiras. Olha, eu falaria horas aqui contigo sobre esse assunto. Muito obrigada pela tua presença aqui novamente no Band Mulher e que bom que a gente pode contar, né, com esse tipo de trabalho. Bom, e agora vocês sabem, né, a gente tem aqui o espaço do Limonada Zen, que é o colunista Adriano Sescani, meu diretor, que também está lá em cima, e hoje ele nos traz um pouco mais sobre saúde mental. A saúde mental não é algo que sentimos individualmente. É um conjunto de fatores. Somos nós, o outro, o todo. Que a gente tá todo mundo nessa. Que se tu não estiver bem, eu não vou estar bem. Que se tiver ali uma criança pedindo dinheiro na sinaleira, tem alguma coisa muito errada. E aí eu acho que talvez a saúde mental seja um pequeno termômetro que a gente precisa colocar de vez em quando.
E Cláudia, a gente veio no mundo de uma pandemia, né? Depois de guerras, conflitos, enchente, tudo isso nos atinge. Completamente. O Freud vai dizer, Adriano, que tem grandes fontes de sofrimento, tá? A primeira é o planeta, os efeitos climáticos, e isso Freud escreveu lá na vida dele, tá? E hoje os efeitos climáticos, as crises ambientais são gigantescas. Preocupante. A segunda fonte de sofrimento é o nosso corpo, é a nossa finitude, é a morte, que é para lá que a gente está indo. E a terceira fonte de sofrimento, né, estressor, é o outro. Todas as interrogações que vêm do outro, né? As nossas relações, o nosso amor, as nossas escolhas. E aí, a gente está vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Até a nossa alimentação não é saudável e deixa a nossa saúde fragilizada. E Cláudia, como é que a gente faz para manter a saúde mental, digamos assim, já que a gente convive com tantas pessoas complexas, no mundo complexo, com ferramentas como a internet, que estão sempre com a gente? Não é fácil. Não, claro que não. O poeta vai dizer que viver é muito perigoso, né, Adriano? Nossa Senhora. A gente é uma sociedade que a gente está treinada para esconder, né? Por que o sofrimento é tão mascarado, né? Viver dói. Viver dói. Viver é complexo. Por que a gente precisa ter esses momentos tão rasos de ficar atolado no sofá, olhando e girando uma tela que não vai a lugar nenhum? Porque a gente já sabe o que tem ali. Isso já está respondido. E a gente não consegue sair. Sai dali. Ali é quase uma outra vida. É quase uma outra... É um mundo paralelo. Totalmente. Totalmente. Tem algo ali que não fala do mundo aqui. E que a gente precisa do mundo aqui. A gente precisa entender que a vizinha não está bem. A gente precisa saber que tem uma criança que agora, nesse momento, precisa ser abraçada. A gente precisa entender que nem todo mundo é igual e que bom que não é todo mundo igual. A gente é diferente e isso é lindo. E eu acho que aí é importante que a gente volte a lembrar, tinha algo entre todos, tinha algo do almoço e do jantar na mesa. E eu não estou falando de uma família cis, normativa, papai e mamãe, que aliás, vamos lá, respondendo um pouco, né, para aquele lugar a gente está indo, gente, amor cura. A gente ainda tem tempo. A gente está aqui. No sábado, a gente está tomando sol no parque. Um dia lindo, né? E aprendendo e evoluindo, porque essa é a jornada, né? Se respeitar e respeitar o outro. Totalmente. E respeitar o todo. Exato. E para que minimamente, Adriano, a gente possa se encontrar. Para que a gente possa se encontrar. Tá aí, né? Olha, Adriano sempre trazendo assuntos muito legais aqui pra gente e com o pessoal da Arruaça Filmes, né? Então, sempre agradecendo a eles também. Comigo aqui já está Dr. Gilberto Lauargue Nunes, hoje para falar sobre jovens, porque a gente geralmente está aqui falando, né, dos problemas de coração e tal, com as pessoas de mais idade. Hoje não, hoje a gente vai falar e até de casos que tenha aparecido, né, normalmente, de jovens com AVC, quer dizer, houve algum aumento? O que está acontecendo, Gilberto? Tudo bom, Regina? Não, o que a gente tem visto, né, eu já tive a oportunidade de comentar isso em relação ao infarto do miocárdio,
é que cada vez mais a gente está vendo que essas doenças que tradicionalmente acometiam pessoas a partir de 50, 60 anos, como o infarto, o acidente vascular cerebral, o chamado AVC, tem cada vez mais acontecido em pessoas mais jovens, né? E provavelmente existam várias razões para isso acontecer. Tem um estudo recente que foi publicado numa revista médica super prestigiosa chamada Lancet, mostrando que no mundo inteiro houve um aumento expressivo do número de acidentes vasculares cerebrais em pessoas jovens abaixo de 60 anos. E isso no Brasil tem se observado também, né? Então, assim, existem vários fatores, como comentei anteriormente, o estilo de vida, né? As pessoas não estão se exercitando, não estão se alimentando direito, frequentemente acham que, por serem jovens, essas doenças não vão acometê-las. Eu já ia perguntar também sobre essa questão, quer dizer, o jovem também acha muitas vezes, mas a minha alimentação agora, não tem problema, esse negócio de não dormir também não tem problema, porque se eu não fizer isso agora, quando é que eu vou fazer? Só que está trazendo esse problema para os mais jovens problema, também. né? Frequentemente os jovens não fazem uma revisão médica, então às vezes eles têm hipertensão, têm diabetes e nem ficam sabendo disso. Né? A questão da poluição ambiental também é uma coisa importante, certo? As mudanças climáticas também têm ficado mais quente, isso também favorece a ocorrência de desses eventos. Eu vou ter que perguntar sobre o consumo de drogas e álcool. Isso também, de alguma forma, colabora? Sim, especialmente as drogas, né? Cocaína, etc. Então, existe uma correlação muito forte entre o uso de cocaína e a pessoa fazer um infarto, por exemplo, e fazer um acidente vascular cerebral. Né? Outras coisas como implantes de hormônios que muitas pessoas usam para fins estéticos, por exemplo, aumentam sobremaneira o risco cardiovascular também. Né? Então a gente está vendo uma série de coisas atuando em conjunto que não são saudáveis e a população jovem está pagando o preço, né, sofrendo de males que anteriormente eram raríssimos, por exemplo. E sinais a gente tem também nos jovens, porque muitas vezes não aparece nem para os mais idosos, né? Sim. Nos jovens, assim, o que tem que observar? Aparecem esses sinais? Os sintomas de um acidente vascular cerebral ou do infarto do miocárdio são iguais aos das pessoas mais velhas, né? O que a gente tem que ver são os fatores de risco e modificá-los antes que eles possam causar algum problema. O acidente vascular cerebral, por exemplo, em pessoas jovens, existem várias causas, algumas são genéticas, né? Existem defeitos cardíacos, por exemplo, que nós vamos falar num próximo programa, que são responsáveis por um número expressivo de acidentes vasculares cerebrais em pessoas jovens que não têm outros fatores de risco. Né? Então isso é tipo um spoiler para o próximo programa. Nós vamos falar especificamente de um problema cardíaco que pode ser resolvido através de um tratamento muito simples para o catéter. Sim. Então existe uma série de coisas, né? Eu acho que a percepção de que a gente deve fazer uma revisão médica o mais precoce possível, pelo menos uma vez a partir dos 20 anos, dependendo do perfil de risco familiar dessa pessoa, repetir num intervalo menor. Então tudo isso são atitudes que vão fazer com que a gente previna a ocorrência dessas doenças. Esse é o grande objetivo. Depois que um jovem tem um acidente vascular cerebral, a gente está tratando a consequência disso. Pois é, eu até li sobre isso, que muitos jovens que tiveram um problema com acidente vascular cerebral, depois vieram a ter outros problemas, como depressão, por exemplo. Sim. Então, quer dizer, aí são consequências, né? São consequências desse problema, né? De modo geral, os jovens tendem a recuperar o déficit motor ou cognitivo de um acidente vascular cerebral numa proporção maior do que as pessoas mais idosas. Eu ia perguntar isso. Tá, mas então quer dizer que eles têm mais chance... Tem mais chance, mas alguma sequela geralmente fica, dependendo do tempo que essa pessoa é atendida, por exemplo, quando ela tem um acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral funciona como um infarto. A pessoa tem que ser atendida imediatamente numa emergência, porque existem tratamentos, tanto com medicamentos, né, os chamados trombolíticos, quanto também tratamentos por catéter, que fazem a desobstrução da artéria que está obstruída e fazem com que a sequela ou seja mínima ou mesmo não exista. Então, o atendimento precoce também é fundamental.
Não, e também o jovem, na verdade, a gente sabe que tem que fazer muitas outras coisas, muitos outros tratamentos depois, né? Para ver se aí o jovem às vezes não tem essa paciência também, né? Exatamente. De ter que fazer fisioterapia, fazer uma série de coisas. Que são importantíssimas na reabilitação desses pacientes. Então, de novo, né? O jovem meio que às vezes se revolta com o fato de que aconteceu um problema, porque ele acha que ele está imune, que não é para acontecer com ele, e as coisas infelizmente acontecem. E então, as pessoas têm que se dar conta de que existe um trabalho a ser feito depois para que a vida volte a ser o mais próximo possível do normal. Com certeza. Obrigada, viu, Gilberto? E a gente continua, então, a gente segue, né, sobre esse assunto aí na próxima semana. Obrigada, viu, como sempre, aí, ótimas dicas. E agora a gente vai falar com a doutora Virgínia Lobato Flores, que hoje nos traz as novidades, né, sobre aí novas regras de financiamento de imóveis. Oi, Regina. Bom dia para o pessoal de casa também. A partir da última sexta-feira, o mês de novembro, a Caixa Econômica Federal passou a adotar novas regras para o financiamento de imóveis pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. As alterações envolvem uma maior entrada que o interessado na compra terá que dar para o financiamento e uma redução do limite do percentual financiado dos imóveis, afetando diretamente quem pretende adquirir imóveis financiados com recursos da caderneta de poupança. Segundo a Caixa, os mutuários que optarem pelo Sistema de Amortização Constante, o SAC, em que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo, precisarão pagar 30% do valor do imóvel como entrada. Antes era somente 20%. Já quem escolher o sistema Price com parcelas fixas, a entrada subiu de 30% para 50% do valor do imóvel, um valor muito significativo. Além disso, o banco determinou que o financiamento só estará disponível para aqueles que não possuem outro imóvel financiado pelo sistema habitacional ativo com a Caixa Econômica Federal. O valor máximo da avaliação dos imóveis financiados também foi alterado e passou a ser de R$ 1,5 milhão. Então esse agora passa a ser o teto. Já as linhas de crédito do Sistema Financeiro Imobiliário que não possuíam limite de valor também passam a respeitar o novo teto de R$ 1,5 milhão. As restrições ao crédito habitacional decorrem, segundo foi defendido pelo governo, de um aumento dos saques dos valores da poupança, bem como as restrições em relação às letras de crédito imobiliário, fazendo com que isso diminuísse o crédito e fossem então estabelecidas novas regras. Achei importante trazer aqui para o programa e informar o pessoal de casa, porque tem muita gente aí que está contando com o empréstimo da Caixa e tem que ficar atento então a essas novas regras. Gostou dessa dica? Eu trago sempre informações do mundo jurídico aqui no Band Mulher com a Regina Lima. Até o próximo sábado. Obrigada, Virgínia. Olha, informações sempre muito importantes que ela traz aqui, assim como Alexandre Pires, que vocês já sabem que é o sócio fundador da ACG Home Care e tem nos trazido informações importantíssimas que inclusive tem agradado muito também nas redes sociais, as pessoas têm perguntado, têm conversado sobre isso. E hoje ele vai falar de 3 dicas para passarmos aí, né, a melhor idade com segurança. Claro que primeiro a gente precisa avaliar, né, Alex, que realmente hoje a gente tem cada vez mais condições de se ter longevidade, de se ter qualidade de vida, até por conta dos tratamentos que surgem, que são cada vez mais avançados, né? E a longevidade a gente está vendo aí que é muito maior. Sim, sem dúvida, né, Regina? Oi, todo mundo, né, de casa aí. Bom, eu acho que esse tema é um preparo, né? Eu acho que é o pré-chegar na melhor idade, né? A gente precisa se atentar, assim como a gente faz um tratamento, hoje, como tu citaste agora no início da nossa entrevista. Os tratamentos estão cada vez mais avançados, então a gente já se antecipa de muita coisa. Eu acho que para a nossa melhor idade, a gente também tem que se antecipar algumas coisas, principalmente no nosso ambiente, né, Regina? E aí é que vem a primeira dica. Sim, né, que já até citamos algumas vezes, mas hoje mais diretamente. Deixar o ambiente mais seguro, ou seja, preparar esse ambiente junto com o teu arquiteto, com o teu designer, da maneira, não perder aquele teu gosto de ter uma casa organizada e bonita, né, mas pensar já na segurança.
Então é fazer um banheiro, uma reforma no banheiro para deixar ele mais adequado para um futuro. E hoje até a gente fala isso, que às vezes os próprios jovens mesmos têm problema. Tomba, aliás, a Aguinaldo Raiol, que morreu há pouco, foi um tombo. Então assim, de casa. esses cuidados que a gente precisa ter, né, Regina? Imagina, se ele tivesse com um ambiente mais seguro, talvez tivesse evitado. Exatamente. Né? Então são coisas que a gente precisa entender e trazer para o nosso dia a dia. Então essa primeira dica, gente, é deixar realmente o ambiente mais seguro. E tirar eu não o quê? falo Obstáculos do caminho. Então assim, tapetes, vamos usar os tapetes antiderrapantes, porque hoje em dia, esse aqui como também esse aqui, antiderrapante. né? Então a gente precisa se atentar a isso. Barras no banheiro, não é feio ter barra no banheiro, hoje tem barras tão bonitas, né? Que virou um artigo. Por isso a gente precisa abandonar o estilo, né? Exato. Então é só para deixar realmente o ambiente melhor, né? E os espaços também, na hora de fazer uma reforma no banheiro, imagine uma cadeira de banho entrando, que a gente não sabe o dia de amanhã. Imagine o posicionamento da pia, o posicionamento do box, do vaso sanitário. A própria porta, o tamanho certo da porta, bem lembrado, Regina. Então, deixar um espaço livre para essa circulação. Então, acho que isso, o mesmo nos quartos. Uma reforma no quarto, levar a cama mais para um lado, para ter um espaço melhor, não ter tapetes no quarto, isso também é uma coisa importante. Evitar que a gente se bata também, né, o tempo inteiro. Sem dúvida. E claro, procurar auxílio, esse é o 2, né, procurar auxílio aí dos profissionais de saúde, porque hoje a gente tem, e principalmente a ACG tem, que é esse atendimento multidisciplinar. Exato, daí é que entra o nosso trabalho, né, porque não é somente o atendimento médico, é muito importante, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas esse pré-atendimento, né, e de manter uma cadeia, né, de profissionais à tua volta, no teu entorno, para tu ter uma vida mais saudável. Então, uma fisioterapia em casa, por exemplo, que pode ser feito, né? Tu sentiu que tá te engasgando demais. Poxa, no primeiro sinal, gente, já procura um fonoaudiólogo para fazer o atendimento adequado, uma avaliação desse profissional. Porque tem gente que acha que fonoaudiologia é só para voz, é só para dicção, não tem. Não. Também trata disso e tem que tratar. Essa parte da deglutição, Regina, a gente tem tratado muito na CG Home Care, porque os idosos, eles tendem a se engasgar. E com o tempo, eles ficam até com um pouco de preguiça de mastigar coisas muito duras. Então, eles têm que passar para uma alimentação mais pastosa, né, mais levinha. Então, isso tudo o nosso fonoaudiólogo vai orientar nesse processo, né, que a gente precisa ter desde então. Então, se a gente já tem uma equipe adequada, ou profissionais no nosso entorno que a gente conhece, essa qualidade de vida aumenta também, né? Terapia ocupacional também. Sem dúvida, para a cabeça é muito importante. A gente falou aqui sobre os trabalhos neurológicos, das patologias. Eu acho que essa parte da terapia ocupacional, ela entra bem nisso aí também. Educadores físicos, tudo isso. Bom, e aí, claro, vamos chegar lá onde tu disseste, nos exames, né? Nos check-ups, na conversa com o médico, que deve ser mais frequente, acredito eu. O check-up anual, ele vai até uma certa idade, até mais ou menos os 50. Depois dos 50, e eu tô lá, né? Então a gente tem que fazer isso. Estamos, né? Semestralmente, eu acho que esses exames, eles podem. Já faz algum tempo que eu faço, mas a idade que o pessoal fala indicado, assim, até os 50 tu mantém ele mais anual, né? Para pelo menos garantir, mas depois dos 50, semestralmente. Porque não que aconteça, não aconteça com pessoas mais jovens, mas a probabilidade, né, de ter uma patologia é muito maior. Então, sempre, claro, converse com o seu médico, peça os exames adequados para a sua idade, né, aquilo que precisa ser feito, não esquecer nenhum. E hoje, quem paga plano de saúde, não são todos, a gente sabe, mas quem paga plano de saúde, vamos usar o plano de saúde, a gente está pagando todo mês, por que não vai fazer exame a cada 6 meses? Não, né? E hoje também tem já um serviço de WhatsApp, né, dos médicos, muitas vezes, que também podem te ajudar, mesmo quem não tem plano de saúde, né, muitas vezes consegue, com clínicas, enfim, e chega lá, eu estou em dúvida, eu estou sentindo tal coisa, aproveita e fala com o médico. E hoje também, né, Regina, a telemedicina, né, hoje tu consegue uma consulta muito barata dentro dessas empresas, desses aplicativos de telemedicina, e tu consegue fazer esse acompanhamento médico, pegar uma requisição médica, né? Então acho que se tornou um pouco mais fácil, o lado bom da pandemia, o mundo se transformou em algo mais ágil, e isso é importante. Graças a Deus. Bom, obrigada como sempre, né, Alex? Eu que agradeço. E até o próximo sábado com mais dicas aí, com certeza tão importantes quanto essas. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Band Mulher, você sabe, tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas, porque os ambientes mais lindos e modernos estão lá na Simoneto.
Voltamos com o Band Mulher, sempre com muitas dicas aí para vocês, né? E já está aqui comigo ela, doutora Luí Tomazoni, que também sempre traz informações super importantes, coisas bem legais para o nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar daqueles dentinhos lá de trás, que às vezes a gente não dá muita importância, não são tão importantes esses dentes de trás. Claro que são, até pela mastigação, né, por tudo, mas esteticamente falando, muitas vezes a gente vê, né, Luí, aquelas pessoas que parece que emagreceram aqui ou que deu uma murchadinha. Isso pode ter relação com esses dentes lá de trás? Sim, com certeza. O que acontece? Esses dentes de trás, né, os dentes posteriores, eles servem para manter uma altura, que a gente fala da dimensão vertical, que vai do nariz até o queixo. E quando nós perdemos esses dentes, um ou mais dentes, todo o nosso sistema ósseo, muscular e tecidual, pele, né, vai se alterando. E já com a idade, muitas vezes também aí já está acontecendo isso, pode piorar ainda mais. Pode piorar e aí vai dando aquele aspecto envelhecido. Por isso que às vezes a gente olha, às vezes, duas pessoas com a mesma idade e olha, uma parece muito mais velha do que a outra. E provavelmente tem alguma alteração dentária. Mas um dente, por exemplo, já pode fazer a diferença que a pessoa não tenha? Ou geralmente é quando perde mais de um? Quando perde mais de um. Mas quando já começa perdendo um, todos os outros dentes começam a trabalhar. E essa altura, a mordida vai mudando. E aí vem pra frente. Então o paciente parece ter mais rugas do que ele deveria ter. A flacidez ao redor da boca acontece também. Outra coisa que acontece, quando a gente perde esses dentes posteriores, né, os dentes de trás, toda a força mastigatória que deveria ser lá atrás, começa a ser na frente. E aí os dentes da frente começam a ficar gastos, eles vão quebrando. Aí o paciente está conversando, a pessoa está conversando e tu olha para ela e parece que ela não tem dente, porque os dentes estão gastos. E isso envelhece muito. Ou seja, prejudica também os da frente, né? Sim, vem de trás para frente. Mas então quer dizer, e hoje o que se pode fazer? Quer dizer, a pessoa perdeu esses dentes, porque todo mundo pode, por exemplo, usar implante, porque tem pessoas que falam da questão, a gente já falou aqui, né? Sim. Da questão do osso. Sim. Mas então, o que tem que fazer? Tem que ir lá na doutora Luí e dizer, socorro, o que eu faço agora, doutora? Sim. Realmente, assim, ó, os implantes é a melhor solução para repor dentes perdidos. Né? E muito embora as pessoas achem que seja um procedimento muito complexo e com dores e difícil de fazer, é muito simples, sabe? Claro que precisa ter feito uma avaliação, né? Exames para que a gente veja a condição óssea, né, que a gente comentou outra vez, e aí planejado a colocação do implante. E aí pode ser um ou mais dentes, aí depende do caso, mas a forma de repor mesmo, de preencher esse espaço perdido é com implantes. Tá, e tem que dar uma estudada nessa área aqui antes, porque na verdade quando tu perde esses dentes, muda um pouco, como tu disseste, toda a boca, né? Sim. Então vai ter que dar uma estudada primeiro para ver como refazer isso, né? Sim, mas hoje tem os tipos de implante, as técnicas usadas, então assim, dificilmente a pessoa vai sair de lá sem uma solução. Existe solução da forma com que vai ser colocado o implante, mesmo que o osso seja um osso fino, um rebordo baixo ali, a gente consegue com as técnicas e com os materiais que nós temos disponíveis. Agora, também tem o seguinte, né, Luí? Não precisa deixar chegar nesse ponto, né? Exatamente. Antes de perder estes dentinhos lá de trás, vamos conversar, né? Sim. E se a pessoa vai ao dentista frequentemente, a dentista vai conseguir ver que tem já... Começamos a ter problemas ali com aqueles dentes. Com certeza, porque a perda dentária, a perda do dente, ela começa com uma cárie muitas vezes. E que a pessoa vai deixando, não sente dor, vai deixando, essa cárie se transforma numa destruição do dente e às vezes tem que extrair porque não tem o que fazer. Então, e às vezes até na forma de falar muda, né? Nossa, a pessoa que não tem esses dentes atrás, até a forma de falar acaba sendo prejudicada. Sim, com certeza, sim. Inclusive cantores falam muito isso, né? Que a dentição é super importante, que tu não pode mudar nada, tu tem que estar sempre no controle disso, porque isso muda a respiração, muda tudo. Sim, com certeza. E o que tu comentaste também em relação a quando a gente às vezes olha uma pessoa e parece que ela não tem dente lá atrás, né? Isso envelhece muito, porque claro, murcha. E até na TV, às vezes a gente está assistindo, né? A gente percebe. Nossa,
parece que ali para trás não tem nada. É verdade. Então, Bom, às vezes, é por uma má posição do dente, até Claro. uma perda dentária não mesmo. deixem chegar, mas se deixarem, tem remédio. Com certeza. Tem tratamento. Procura lá a doutora Lui que ela vai resolver. Obrigada, viu? Obrigada também. Lui, como sempre. E olha só, gente, o Deixa Eu Te Contar de hoje é especial, né? Com dicas da Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece até o dia 20 de novembro. Deixa eu te contar. Venha. Me chamo Andrea Uraki Krug, sou autora do livro Modelo Sustentável de ESG para Cooperativas e no dia 12 de novembro, terça-feira, às 19 horas, estarei na Feira do Livro autografando o meu livro na sessão de autógrafos. Te convido para participar. Até lá! Deixa eu te contar. Os autores de um guia prático de escolhas para um caminho mais harmônico vão estar na Feira do Livro, dia 11 de 11 às 17 horas, dando uma oficina gratuita. Bora lá! Esta oficina gratuita vai mostrar para você, através de uma experiência vivencial, esse povo não vai conversar não, ele vai fazer uma experiência lúdica com você. Você vai dançar, você vai respirar, você vai se mexer e vai aprender através dos fluxos eletromagnéticos a identificar os diferentes níveis dimensionais no seu corpo físico. Bora lá! Essa galera aqui também vai estar dia 11 de 11 às 18 horas dando autógrafos. Mas vem vivenciar com eles esta experiência. Vai ser sensacional. Ela é ótima. Nossa, a gente já conversou muito, já entrevistei muito ela. Bom, hoje no Espaço Estilo Simoneto vamos falar de imóveis. Eu tenho aqui comigo a corretora de imóveis, a Flávia Silveira. Tudo bem, Flávia? Tudo Seja ótimo. bem-vinda aqui ao Band Mulher. Obrigada. Bom, e hoje, pra gente fazer um estudo aí, mais ou menos, das pessoas hoje, né, e depois pós-enchente aí, pós-pandemia, quem é que tá procurando imóveis, né, para comprar, para alugar? Hoje, por exemplo, o que é a maior procura? É para moradia? Isso, Regina. Hoje a maior parte da busca, né, é pela moradia de imóveis, né? E o público que eu atendo hoje, boa parte são mulheres. Olha, as mulheres decidindo tudo, né? Sim, as mulheres estão tomando a decisão, estão tomando a iniciativa de conquistar o seu E hoje, imóvel. assim, tá muito difícil, porque, na verdade, eu vou te dizer o seguinte, em plena pandemia, ali logo depois, eu vi que estava super aquecido o mercado, né, de imóveis. Hoje, como é que está o mercado? Como é que tu vê isso e que solução que tu tens aí para o mercado? Então, realmente, como tu falaste, no momento da pandemia foi o boom ali, o mercado imobiliário esteve muito aquecido. E agora, no nosso cenário atual de Rio Grande do Sul também, né, pós-enchentes, a gente atua muito na região de Canoas e Porto Alegre, então realmente tem vindo essa busca ali pelo seu imóvel, porque a gente precisa resolver uma dor, né? Nós, corretores de imóveis, a gente resolve uma dor. É E verdade. que dor que a gente resolve ali? Hoje, boa parte são a transição dos ciclos. As mulheres que buscam o seu primeiro imóvel, elas estão saindo do aluguel. E as mulheres também estão buscando ali sair da sua casa, ir para... Enfim, entrar são no algumas casamento. situações, é isso que eu ia dizer. Isso, ou sai da mudando casa o dos estado pais, civil. ou primeiro aluguel, E o ou contrário casamento. também, Regina. As mulheres que estão ficando com o ninho vazio. E que estão também, os filhos, né, saem de casa, enfim, elas também começam... Muitas vezes a casa fica grande demais, né, Flávia? Exatamente. Aí, então, por isso que a gente consegue contemplar essa busca, né, através ali de uma personalização, de um atendimento. Eu costumo dizer que a venda, ela chega depois do relacionamento. O cliente, ele vem com muita dor, né, e a gente precisa resolver isso. E é importante, já que tu falaste isso, porque eu recém me mudei também, lidei com muitos corretores de imóveis, e é isso, é importante que as pessoas saibam a tua história, o que exatamente tu tá procurando, para não te mostrar coisas que tu não tá interessada, não perder o tempo dele, nem o teu. Exatamente isso. Eu digo que o produto é a consequência. Não costumo mostrar ali as opções, porque isso vai ser depois. Eu entendendo realmente o que aquela mulher está buscando, vai ficar muito mais fácil, né, direcionar a busca, entender qual é a dor que ela precisa e me tornar principalmente uma conexão. Preciso gerar uma confiança, como tu disse, né, Regina? Claro. Passou por vários profissionais, mas com certeza um fez sentido para ti. Sim, eu vou te dizer que acho que uns dois, Os até dois. me tornei amiga. Olha Porque que é bem isso incrível, mesmo. relacionamento, né? Com certeza, porque é isso, a pessoa sabe o que tu busca, né, e é fácil. E assim, hoje, né,
a urgência das pessoas, como é que tá? Elas pretendem assim, eu quero imediatamente, eu preciso sair agora. Ou não, eu tô tentando investir, posso demorar um pouco para conseguir o que eu quero. Para o cliente que busca uma moradia, ele já vem querendo um imóvel para ontem. Mas aí o que a gente faz ali no atendimento, né? Traz essa conexão e vamos trabalhando uma consciência. Porque quando ele consegue esperar, ele vai ver que o investimento dele, daqui a pouco, se ele investe muito rápido, ele não vai ter aquela localização desejada. Esperando, planejando, ele vai conseguir atingir. Mas também, às vezes, não pode demorar demais, porque perde uma oportunidade, né? Também. Tem que ser o tempo certo, né? O timing certinho. E tem as mudanças também, quando a gente fala de financiamento, né? A gente teve uma atualização, então... Exatamente. Tem que estar sempre... falar aqui com a nossa advogada. Exato. Toda hora tem. E aí eu te perguntar isso, assim, porque às vezes a pessoa diz assim, tá se mudando quem tem dinheiro. Mas muitas vezes as pessoas que até não guardaram dinheiro, não tem dinheiro, mas também estão procurando apartamentos ou casas com valor menor, né? E conseguem, tem bastante no mercado. Consegue. Hoje a gente tem bastante opções no mercado imobiliário de apartamentos mais compactos, né? Para moradia e também para rentabilizar, trazer ali, né, uma renda para sua família. Porque ainda a gente tem consegue. Gente que investe também para depois alugar. Isso mesmo, temos sim. A gente trabalha também com parcerias com construtoras, onde tem um grande crescimento desse investimento nesse mercado. Então, a gente consegue trazer um aquecimento tanto para moradia quanto para investimento. Tudo vai depender do objetivo. E como é que eu chego no objetivo? Me conectando com o cliente. Com certeza. É sempre bem mais fácil, né? A gente conversar com pessoas que entendem do mercado, que têm vários imóveis, sabem exatamente o que tu quer. É isso. Obrigada, viu, Flávia, pela presença aqui. E a gente aproveitou já para falar para você. Você pode sim trocar de casa, né? Ou comprar a primeira, quem sabe. Vamos então para mais um breve intervalo comercial. O Band Mulher tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Liberdade 46 lá em Canoas. Ambientes lindos e modernos só na Simoneto. De volta com o Band Mulher para falar lá da sua casa, né? Aquela decoração bacaninha, uma sacada que você fechou, tem um jardinzinho de inverno e agora de verão mesmo, né? Que você vai aproveitar a piscina, enfim. Com isso você precisa do quê? Dos móveis certos, né? Aconchegantes. Isso você já sabe, tem lá na Lenox. Dá uma olhadinha. Bom, vamos para aquele momento zen aqui do Band Mulher, né? Com a nossa querida Josiê Pacheco, ela que é terapeuta integrativa. Vamos ver qual é o tema de hoje. Bom dia, hoje eu vim falar sobre a importância do perdão para a nossa saúde. Guardar rancor por um tempo prolongado gera sérias implicações em nosso bem-estar espiritual, mental e físico. Quando alguém nos faz mal, o melhor remédio para isso é perdoar. No entanto, pessoal, essa é uma difícil tarefa e precisa ser aprendida e exercitada. Sabemos que não se trata de algo simples e que essa atitude não pode ser subestimada. Por isso, devemos entender que perdoar não significa livrar o outro da culpa, tampouco esquecer o que aconteceu. Significa deixar ir embora aquele sofrimento que está dentro de ti. Leva tempo que estejamos prontos para exercitarmos o perdão. O perdão é basicamente uma decisão consciente de liberar ressentimentos em relação a você mesma ou a alguém que lhe prejudicou. Para começar a entender o poder do perdão, é preciso, antes de tudo, compreender que perdoar tem a ver com o fato de que o mundo não gira apenas ao seu redor. Perdoar não significa voltar ou manter contato com a pessoa que o feriu, e muito menos tolerar qualquer tipo de maus tratos. O perdão é libertar-se para que você possa seguir em frente.
A razão pela qual você deve perdoar as pessoas não é libertá-las da culpa, mas sim transformar sua própria raiva e mágoa em cura e positividade. Aprender a perdoar pode ajudar a melhorar sua saúde espiritual, mental e física, porque nos leva à superação de sentimentos e doenças como a raiva, rancor, ansiedade e a depressão. Isso ajudará você a parar de pensar sobre o sofrimento do passado e se tornar capaz de melhorar o seu futuro. Fisicamente falando, o perdão muitas vezes está relacionado à diminuição da frequência cardíaca, redução da pressão arterial e maior alívio do estresse. Também pode reduzir a fadiga e melhorar a qualidade do seu sono. O perdão elimina o conflito interno, auxiliando a restaurar sentimentos, pensamentos e comportamentos positivos, nos proporcionando o bem-estar. Um ótimo final de semana a todos. Muito bem, agora a gente vai falar de verão, né? Vai falar aqui com a doutora dermatologista, que vocês já conhecem, a Stephanie Mainardi. Olhinho, olha, quase que eu não acerto o nome, menina. Hoje é o dia. Bom, e aí a gente vai falar de procedimentos para o corpo, porque muita gente chega, né? Vai chegando o verão e as pessoas começam a ficar, porque eu vou usar biquíni, vou isso, vou aquilo. E não sabem que tem até novidades de procedimentos estéticos para o corpo. Exato. E uma das paixões do brasileiro é o bumbum. Então eu vou começar falando dessa parte do corpo que muitas vezes as mulheres acham que tem que ser feito apenas cirurgia, que tem aquela ideia de implante de silicone no glúteo. E hoje em dia não é mais assim. Nós temos os preenchedores de ácido hialurônico que são super seguros e podem ajudar no remodelamento do glúteo. Porque até com a idade ou o emagrecimento, aquele engorda e emagrece, a gente fica, toda mulher vai ter em algum momento a depressão trocantérica, por exemplo, que é aquela região aqui do lado que fica mais achatadinha, bem no trocânter mesmo, mais fundinha. Sim. Então, tem mulheres que se incomodam muito com isso, porque quando a depressão trocantérica acontece, geralmente abaixo fica parecendo que tem um culote. E às vai vezes mudando toda nem a aparência, né? É porque perdeu o volume numa região, se acumula volume em outra. Então a gente tem como fazer o preenchimento da depressão trocantérica, a gente tem como fazer a injeção, né, a aplicação dos bioestimuladores de colágeno que melhoram a celulite, que melhoram a flacidez, aquele bumbum que já tá com aquela prega glútea que a gente fala caidinha, ele dá um up e melhora. Tá, mas então os preenchedores são os mesmos, digamos assim, do rosto, mas e a quantidade? Quer dizer, se a pessoa é uma quantidade uma maior. Região maior, né? Os preenchedores da face geralmente vêm em ampolas de 1 ml. O preenchedor glúteo vem em ampolas de 3 ml, alguns até com 10 ml. Então, que já vêm prontos e eles não são para aumentar o volume como se fosse o resultado de uma prótese de silicone. Eles são para remodelamento mesmo. Então, para melhora de algumas celulites mais profundas, a gente pode fazer a injeção do bioestimulador e a aplicação do ácido hialurônico ali. Essa depressão trocantérica. Tem gente que é muito retinha na lateral, então a gente tem como remodelar. Você quer fazer um pouquinho então, mais, assim, não é nada exagerado, mas é um remodelamento, uma melhora de contorno, uma projeçãozinha na parte de cima que fica bonito. E agora, deixa eu perguntar pro povo lá de casa, deve estar com essa dúvida. Quando se faz, por exemplo, o tal do implante de silicone, tem um monte de regras. Não pode sentar, não sei quantas horas. Não pode dormir, não sei de que jeito. Como é que é isso com os preenchedores? Com o preenchedor de ácido hialurônico, sai sentando. A gente aplica na maca, o paciente já senta na minha frente para eu explicar os cuidados. Então, não tem que se preocupar com isso. Não precisa dormir de barriga para baixo, não precisa ficar sentado de lado, todo torto, nada. Sai sentando, dormindo normal, só fica um pouco dolorida a região e pode surgir em hematomas, né? Pode surgir equimoses, que a gente chama que é aquelas manchas roxas. Se isso acontecer durante enquanto aquela mancha roxa estiver na pele, não pode pegar sol. E quanto tempo leva pra gente ver o resultado mesmo, assim?
O preenchimento tu já vê imediatamente, mas ele fica melhor, ele se acomoda em 15 a 20 dias. Então é um resultado rápido. Isso falando do preenchedor. O bioestimulador, que é outra substância que produz colágeno e é para flacidez, esse leva de 3 a 6 meses para agir. Então agora é uma ótima época de fazer os bioestimuladores corporais, porque até ali janeiro tá tudo agindo. Tá tudo em dia. Tá tudo em dia. E os bioestimuladores podem ser feitos também naquela região do posterior da coxa, que muitas mulheres têm celulite na parte de trás das coxas, né? Então dá para fazer ali com resultado muito bom para celulite, para flacidez. Às vezes no momento da aplicação a gente faz uma subcisão que é soltar aquelas celulites que são mais presas e que dão um afundadinho maior. Então, são procedimentos muito legais. E manutenção, tanto para o preenchimento quanto para os bioestimuladores? O preenchimento com ácido hialurônico, seja em qualquer região, a gente fala que ele pode durar de 6 meses a 2 anos. A média seria 1 ano e meio. Então, assim, aquela pessoa que quer manter resultados vai ter que ir refazendo. Mas, quando a gente associa o bioestimulador com o ácido hialurônico, não volta como era, sempre mantém um resultado muito bom pelo estímulo de colágeno que acontece na região. E o próprio ácido hialurônico, que é aplicado em camadas um pouco mais profundas que o bioestimulador, também promove uma melhora dos tecidos ali, uma hidratação. Então nunca volta o que era antes de fazer, sabe? Mas tem sim que fazer uma manutenção se quiser manter principalmente o volume. Como tudo. Como tudo. Mas olha, obrigada, acho que a gente prestou aí um serviço ótimo, que as mulheres agora, já novembro, né, já começa a pensar no verão. Obrigada, viu, Stephanie? E o Band Mulher desse sábado fica por aqui. A gente tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Até sábado que vem, ó. Beijinho, bom fim de semana.